Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical Hora de Saúde. Hora de Saúde, o programa que trata do que se faz de melhor da medicina do mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde é transmitido pela RBA, canal 13 aqui em Belém, para todo o estado do Pará. E é transmitido para o mundo inteiro, simultaneamente pelo link da internet, tvrba.com.br, ao vivo. Semana passada, um amigo meu nos assistiu no interior de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Ligou de lá para me contar. E na época da Copa, nós fomos assistidos na Rússia. Tá? Tem um amigo, eu falo todo domingo, mas eu vou repetir, nós temos telespectadores na Suécia, na Noruega, em Portugal, toda a família da minha esposa, pelo menos. Meu filho estudou na Universidade do Porto, nos Estados Unidos, no Canadá, então em Macapá, onde a minha família toda mora, e em todo o mundo atual, quando nós tratamos aqui de saúde. E hoje, com um convidado desses muito, muito, muito especial. Falei 3 vezes muito porque é isso mesmo, não tem um outro adjetivo para aumentar. É o doutor Vitor Nina. O doutor Vitor Nina foi meu aluno na Universidade Federal do Pará, é mestre. Ele vai já explicar para a gente o mestrado que ele fez. E ele hoje é o ídolo de todos os alunos de medicina, pelo menos da Federal, que são meus alunos também. Porque ele realiza o sonho que todo médico tem antes de se formar. Toda vez que a gente vai imagina ser médico, a gente quer salvar o mundo. A gente está preocupado com o povo. A gente é bem da esquerda, bem Jesus Cristo, bem Papa Francisco. Pensa que a gente precisa tratar de todas as pessoas da melhor maneira possível, tratar o ser humano. Alguns médicos depois divergem. Eu conheço muito médico que depois virou direita. Aliás, a grande maioria dos médicos, na última eleição, foi uma decepção em termos desse tipo de pensamento. Mas o nosso amigo aqui mexe com um lado social muito importante que ele vai explicar para a gente. Vitor Nina, muito obrigado, muito, muito, muito. Obrigado por ter vindo. Eu quero que tu fale do teu mestrado, quero que você fale do que você faz, mas o básico, os meus alunos têm um respeito enorme por você, porque você trata do morador de rua. O que é isso, hein? Me explica. Quem são eles, né? Doutor Eduardo, então muito, muito, muito obrigado também pelo convite. É uma alegria, porque, como o senhor já mencionou, fui seu aluno e está hoje conversando com o senhor. Também mobiliza alguns sentimentos e algumas memórias sobre, como o senhor mesmo introduziu, sobre os motivos pelos quais a gente escolhe cuidar dos outros, os motivos pelos quais a gente escolhe seguir o caminho da medicina, né? E eu tenho, nos últimos anos, trabalhado com uma política pública, com uma política do SUS, e no contexto de Belém, de implantação dessa lógica e desse serviço em Belém, que, para mim, está no limiar, está nessa encruzilhada mesmo entre o que é a saúde, o viver humano e o adoecer humano e o sofrimento, e o que são as mazelas sociais, né, o que são as desigualdades, que é trabalhar com esta população, com estas pessoas, né, que disse que moram na rua, apesar da rua não ser lugar para ninguém morar. Como eles Sem mesmos, lógica até. né, como eles mesmos afirmam. Então, essa população que é organizada, inclusive, que tem seu movimento nacional, né, Movimento Nacional da População em Situação de Rua, prefere se definir assim, né, como aqueles que estão em situação de rua, porque rua não é lugar de morada, né? Quem vai para a rua por algum motivo. E muitas vezes, infelizmente, são motivos relacionados à violência,
relacionados ao sofrimento, Certo. relacionados à pobreza, à injustiça, etc. Falando um pouquinho sobre Belém... Tu és um médico contratado do SUS. Do SUS. Do governo Essa é uma federal. política pública Tu és federal. um médico do governo, um médico do governo. Do governo, E isso. tu és professor da Universidade Da Universidade Federal do Pará, dessa mesma área. de atenção integral à saúde. De atenção integral à saúde. Isso, em que a gente Tá. discute os princípios do SUS, a reforma sanitária, em Certo. que a gente discute a saúde das populações de um modo geral, Correto. saúde indígena, quilombola, ribeirinha, e todas essas saúdes confluem, né, especialmente em Belém, na população de rua. Porque quem é que está na rua em Belém? Se não aqueles sujeitos que vêm pelo rio, por exemplo, para o Ver-o-Peso, desembarcam no Ver-o-Peso e, de repente, ficam desempregados e acabam ficando aqui por 10, 15 anos na rua, né? Quem é a população de rua em Belém, se não os indígenas urbanos, de quem a gente sabe pouquíssimo, Certo. né? Então, a gente brinca um pouco, né, que a gente chama a população de rua de invisível, mas, na verdade, eles são extremamente visíveis. Eles estão em todas as partes, nas esquinas, né, no nosso cotidiano, né, nessa vida que a gente é meio que, às vezes, robotizado, normatizado, a gente acaba deixando de vê-los, mas eles estão lá. E é Certo. muito bacana você poder cuidar desses sujeitos, né? Você poder estar nesse lugar de cuidar da saúde, de acompanhar esses sujeitos. Meus alunos têm eles falam muito de ti, tá? Muito de ti. Isso até gerou esse convite, tá? Também por outros professores que falam de ti, até porque vou deixar para o segundo bloco, que eu quero que tu fale dos índios da Venezuela. Mas eles têm uma admiração por ti muito grande, porque eles dizem que você cuida diretamente desses pacientes como médico. Você vai lá e cuida do paciente. Você vai lá onde ninguém vai para cuidar dessa pessoa. Eu não sabia que tu eras um médico do SUS, porque eu ia te perguntar, Vitor, como é a resolução desse tipo de situação? Como é que tu resolve quando tu vai tratar um morador de rua, já que... como é que a gente vai definir, já que não existe morador de rua? Né? Já que tu vai cuidar dessa pessoa, como é que tu pode resolver? Por exemplo, um morador de rua com uma ferida, um morador de rua com uma pneumonia, um morador de rua que tomou chuva e está gripado. Como é que tu resolve isso aí? Isso é uma curiosidade. Eu sei que tu tens poder de resolução, né? Mas os meus alunos acham que você, pelo fato... Todo mundo na faculdade fala isso. Você vai lá e resolve. O que ninguém faz. Ninguém para ir lá e ver um mendigo sentado, coberto com caixa de papelão, né? Aqui nem tem cobertor, como no sul, porque aqui não tem frio. Eles ficam só na caixa do papelão. Mas eles queimam os documentos. Queimam os documentos. Por quê? Me explica. Para não ter identidade, para não entrar nos serviços. Então, são pessoas que sofrem muito preconceito mesmo. Mas, retomando a sua questão sobre os estudantes e todo esse impacto que esse tipo de clínica, porque é uma clínica de rua que a gente tem desenvolvido há um tempo, certo, né? Esse tipo de clínica produz sobre as pessoas, de um modo geral, que entram em contato com ela. É preciso que a gente diga que essa clínica ela é desenvolvida dentro do campo de saber da medicina, que é um conceito que se chama atenção centrada na pessoa. Então, quando a gente trabalha com a clínica centrada na pessoa, com a atenção centrada na pessoa, eu não necessariamente, de frente a um sujeito enquanto médico, enquanto cuidador, eu não necessariamente estou lá para fazer a resolução imediata de um diagnóstico etiopatológico e daí passar para um exame e daí para uma terapêutica, né? Toda a atenção centrada na pessoa e toda a atenção básica, de um modo geral, ela está voltada para acompanhar o sujeito, para acompanhar o indivíduo durante a sua vida. Certo. E o que a gente trabalha muito na universidade, talvez isso traga para os alunos um retorno, né, humanístico muito intenso. Muito intenso mesmo. Muito intenso, que é o vínculo, né? Então, o Antônio Neri Filho, que é um psiquiatra, um dos primeiros médicos a trabalhar com a questão da população de rua no Brasil, é importante que se lembrem
esses nomes, essas pessoas que construíram trabalhos que a gente... Estou chegando agora. Tem gente que abriu o caminho, né? Ele fala uma frase que me marcou muito quando eu comecei a ler sobre esse tipo de clínica, que ele fala: a gratuidade é a mãe do encontro. Então, a gente trabalha a nossa clínica para o encontro, ou seja, para produzir nesses sujeitos que ninguém vai lá, abre aspas, ninguém vai lá, ninguém se aproxima, para produzir nesses sujeitos o desejo de voltar a nos encontrar. Eu falo nos encontrar porque eu falo de uma equipe, né? Certo. Com psicólogo, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, né? Com várias pessoas que estão, né, o tempo inteiro voltadas a esse sujeito e a seus desejos. Que não quer dizer que a gente não cuide da clínica, certo, da tuberculose, da hanseníase, né? E de toda uma clínica extremamente complexa que a gente sabe que existe na rua. Correto. Né? Atravessada pela dependência química, pela guerra às drogas, pelo crack. Mas o que o senhor fala é muito ilustrativo do que acontece nos serviços de saúde de um modo geral e nos serviços que essas pessoas procuram, que é: esse sujeito vai, mas ele nunca volta. Então, eu inicio um tratamento de tuberculose, ele nunca retorna para tomar o remédio, ele não tem mais jeito. Eu trabalho com os sujeitos que não têm mais jeito. Quem trabalha com a população de rua trabalha com aquele cara que não adianta fazer muito esforço, porque ele, inclusive, merece o que ele teve, abre aspas. Certo. E por entender que o nosso trabalho na medicina, na saúde, é um trabalho que atravessa o julgamento para encontrar as pessoas, né? A gente trabalha uma clínica que quer encontrar este sujeito, né? Que foi esquecido, né? Que foi recusado, que às vezes esqueceu o próprio nome, que às vezes esqueceu de onde veio. E isso é um dado clínico que, na população de rua, para mim, é muito ilustrativo do que é estar na rua. A perda da memória é o primeiro, né? Sinal, sintoma, né? Manifestação que acontece com quem começa a estar na rua. Fantástico. Né? Fantástico. Quando eu era garotão, quando eu estava vestibular, essa coisa toda, tinha uma frase comum do dia a dia, um chavão da época, que era inserir no contexto. Né? Não está inserido no contexto, isso era um bate-papo de garotão. Vocês reinserem no contexto aquele indivíduo. Ele passa a saber que ele agora faz parte de um grupo. Ele é um a mais. Ele não é mais só. Ele não está mais sozinho. Eu acho que isso é o princípio de tudo, esse lado filosófico até da coisa, é o lado fantástico, é o lado que alguém te deu atenção. Quando, né? Eu falo para todo mundo que eu estou numa idade que eu só quero que me tratem bem. Eu só quero que tenham respeito por mim e que me tratem bem. Eu só quero ser bem tratado. Né? E, de repente, o que essa pessoa quer também é que alguém lhe dê atenção, que volte a ser um indivíduo. E esse lado que vocês fazem, incluindo o lado humanístico todo, eu acho que isso é uma coisa que a gente não ouve falar no dia a dia. Tu está aqui porque a gente não ouve falar de ti no dia a dia como um médico que está fazendo isso. Eu estou falando, não ouve falar de ti pela sociedade civil, por todo mundo. Eu ouço porque eu faço parte do teu universo. Né? Mas esse lado desse tipo de trabalho, eu acho que, sabe aquela propaganda? Não tem preço. Né? Não tem, igual do Credit Card, eu acho. Né? Não tem preço isso aí, o que vocês fazem. Né? Tanto que antes de a gente começar o programa, eu te perguntei, vem cá, tu vive de quê? Né? Vive de quê? Que é uma preocupação. Como é que tem um médico que vai tratar do cara da rua, né? E vive de quê? Aí tu disseste, não, eu sou professor da universidade, eu sou médico do governo federal, eu sou médico do SUS. Então, isso é. Mas esse tipo de dedicação que você faz, isso no mundo atual a gente está procurando em todo mundo. Né? No mundo atual, eu tenho um amigo que ele fala que o estresse do mundo atual é tão grande que metade do mundo acorda pensando em sacanear alguém e a outra metade acorda preocupada em ser sacaneado. Que isso gera estresse em todo mundo. E, de repente, a gente te encontra, tá? Com todo respeito, não é chavão nenhuma, fazendo um tremendo bem, né? A uma coisa que a gente achava que não existia. Né? Isso é fantástico.
Continua que a gente ainda tem um instantinho. Então, acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito do Brecht, que diz que bem-aventurado um povo que não precisa de heróis. Então, o que eu gosto de me sentir fazendo é fazendo parte de uma rede enorme de pessoas que sonham um SUS, que sonham um Sistema Único de Saúde que garanta o acesso aos serviços de saúde de qualidade, né? Com qualidade clínica, com qualidade humanística, para toda e qualquer pessoa. Ainda mais no Brasil que a gente vive, no estado que a gente vive, que é caracterizado por uma enorme desigualdade, violência, iniquidade. Para aí na violência e iniquidade. Um instantinho só que a gente já volta, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.